Antes do aço. Antes do cálculo estrutural. Antes que qualquer engenheiro tivesse colocado no papel a equação que descreve como um casco resiste à torção de uma onda, alguém, segundo o relato mais antigo da humanidade, recebeu uma ordem técnica de proporções absurdas. 300 covados de comprimento. 50 de largura. 30 de altura. 3 decks. Um material específico. Uma única abertura para ventilação. E um prazo. Esqueça por um instante a iconografia infantil que cobriu este tema durante séculos, os animais sorridentes, os arco-íris, o barco brinquedo flutuando sobre uma poça azul. Olhe para os números. Olhe para a madeira. Olhe para a quantidade absurda de betume que precisaria ser fervido, transportado e aplicado por mãos humanas, sob o sol, durante anos. A pergunta que este documentário propõe é simples e desconfortável. Se um grupo de homens da Idade do Bronze recebesse esta especificação técnica, e nada além dela, como exatamente eles a executariam? Quantas árvores cairiam? Quantos braços sangrariam? Quantos verões passariam entre o primeiro corte de machado e a última camada de piche? Esta é a reconstrução, vista pelos olhos da engenharia civil antiga, de uma das obras mais documentadas e menos compreendidas da história narrada. A especificação chega em apenas 3 medidas. 300 por 50 por 30. Covados. O côvado, antes de ser um termo bíblico, é uma unidade prática, a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem adulto. No Oriente Próximo da Idade do Bronze, essa medida oscilava entre 45 e 52 centímetros, dependendo da região e do período. Adotando o côvado comum, próximo de 45,7 centímetros, chegamos às dimensões reais do projeto, aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura, 13 metros e 800 de altura. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de uma estrutura mais longa que um campo de futebol oficial e mais alta que um prédio de 4 andares. Volume bruto interno calculado em torno de 40 mil metros cúbicos. Capacidade de deslocamento estimada em cerca de 14 mil toneladas, comparável à de um pequeno navio cargueiro moderno. Mas o detalhe que silencia engenheiros navais quando olham para o relato pela primeira vez não é o tamanho. É a proporção. A razão entre comprimento e largura é de 6 para 1. Entre largura e altura, 5 para 3. Em 1993, o pesquisador sul-coreano Seon Hong, do Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering, conduziu um estudo comparando 13 formas de casco diferentes, entre elas as proporções da arca descrita no Gênesis. Os resultados, publicados em revista técnica, indicaram que a geometria 610 possui um equilíbrio notável entre estabilidade, conforto vertical no mar e resistência estrutural. Não é a mais rápida, não há intenção de velocidade. É uma das mais difíceis de virar de cabeça para baixo. Isto não é navio de guerra. Não é navio mercante. Não é vela. É uma caixa flutuante projetada para uma única função: sobreviver passivamente. Ficar de pé, fechada, hermética, sobre uma água que não tem direção. Compare-se isso aos modernos cargueiros graneleiros, os chamados bull carriers. Suas proporções típicas operam entre 6 para 1 e 7 para 1 na razão comprimento-largura. A coincidência geométrica entre uma especificação registrada há milênios e o que a engenharia naval do século XXI considera estatisticamente ótimo para estabilidade em mar agitado é, no mínimo, um problema interessante de explicar. O design não tem proa. Não tem popa. Não tem leme, vela, mastro, casa do leme, âncora, nada que sugira intenção de manobra. É deliberadamente um corpo de carga, um paralelepípedo arredondado nas extremidades, denso, baixo na água, projetado para encaixar nas ondas em vez de cortá-las. A altura interna dividida em 3 decks, outra especificação explícita, significa pés direitos próximos de 4,60 metros por andar, descontando-se a espessura das vigas e do piso. Espaço suficiente para abrigar mamíferos de grande porte sem comprometer a circulação de ar entre os pavimentos. Cada decisão de projeto, lida em silêncio, parece resolver um problema antes mesmo que ele apareça.
Antes da primeira tábua ser cortada, antes do primeiro encaixe ser desenhado, há um problema que precede toda a engenharia: a floresta. A especificação fala de madeira de gofer, termo cuja tradução exata permanece em disputa entre filólogos. As hipóteses mais aceitas apontam para o cipreste, o cedro do Líbano ou alguma variedade de pinheiro resinoso de fibra densa, hoje extinta ou irreconhecível. O que une todas as candidatas é a característica funcional: madeira oleosa, com alta resistência natural ao apodrecimento e à infestação por brocas marinhas. A escolha não é estética. É química. Para uma estrutura desse porte, estimativas conservadoras de volume de madeira bruta giram em torno de 3.000 metros cúbicos. Em árvores adultas de cipreste mediterrâneo, diâmetro de tronco entre 80 cm e 1,20 m, isso significa o abate de algo entre 700 e 1.200 árvores maduras. Uma floresta inteira. Várias colinas de uma cordilheira. A ferramenta primária é o machado de bronze. Lâmina pesada, ângulo de cerca de 35 graus, cabo de madeira dura encaixado por fricção e apertado com tiras de couro úmido que encolhem ao secar. Um homem treinado, em condições ideais, derruba uma árvore de 80 centímetros de diâmetro em cerca de 3 a 4 horas de trabalho contínuo, alternando duplas para que o bronze, que aquece, não perca seu fio. O bronze é um material vivo, ele se deforma, embota, precisa ser reaguçado a cada poucos golpes em uma pedra de afiação, lubrificada com gordura animal. Após o abate, o tronco é descopado, galhos cortados com machados menores, casca raspada com enxós e cinzéis. A madeira ainda está verde, pesando o dobro do que pesará seca. Mover um tronco de 15 metros e 3 toneladas exige a coordenação de dúzias de homens, cordas trançadas de fibra vegetal, e o velho recurso da física pré-mecânica, rolos de madeira menor colocados sob a tora. Sobre estes rolos cilíndricos, a tora desliza. Quando o último rolo sai por trás, é levado correndo até a frente da tora e recolocado. Um sistema de esteira humana, improvisado em movimento contínuo. Em terreno favorável, com bois auxiliando, pode-se mover 10 a 15 metros por hora. Em subidas, menos. Sob chuva, parado. O sítio de construção deve estar próximo a um curso d'água que permita o lançamento futuro, embora o relato sugira que a água viria até a estrutura, e não o contrário. Em ambos os casos, a logística do estaleiro é dominada por gravidade. As toras descem de morros vizinhos por rampas de terra batida ou são arrastadas por bois sobre madeiras lubrificadas com gordura animal e óleo vegetal. Chegando ao pátio, começa a segunda fase, o desdobramento. Sem serras mecânicas, a redução de uma tora a tábuas é feita por divisão, não por corte. O lenhador crava cunhães de madeira dura ou bronze ao longo de uma linha previamente marcada, e marreta a marreta abre a fibra. A madeira racha obedecendo a grã natural. O resultado são tábuas grossas, irregulares, que precisam ser aplainadas com enxós, ferramenta semelhante a uma enxada de carpinteiro, até atingir espessura uniforme. Outra técnica é a serra de fosso, um buraco escavado no chão, a tora atravessada sobre ele, um homem em cima, outro embaixo, manejando uma serra longa de 2 pegas. A poeira cai no rosto do que está embaixo, durante horas, durante dias. As mãos sangram. Os dedos calejam. Os ombros travam. Estima-se que o processamento total da madeira, do abate à secagem das tábuas em pilhas espaçadas para arejamento, consumiria entre 2 e 4 anos de trabalho contínuo, dependendo da quantidade de mão de obra disponível. A construção propriamente dita ainda nem começou. O esqueleto vem antes da pele. Toda embarcação de madeira em larga escala, desde os navios mercantes fenícios até as caravelas dos descobrimentos, segue o mesmo princípio estrutural: uma quilha central, costelas transversais elevando-se a partir dela, e tábuas externas costuradas a esse arcabouço. A arca, embora mais próxima geometricamente de uma caixa que de um navio, segue a mesma lógica. A quilha é a peça mais crítica. Idealmente, uma única tora de mais de 130 metros, o que é fisicamente impossível para qualquer espécie arbórea conhecida. A solução, atestada na arquitetura naval antiga, é a quilha emendada, várias toras maciças unidas por escarvas, cortes em diagonal,
encaixados como dedos entrelaçados, fixados por cavilhas de madeira de lei e reforçados com tiras de bronze. A junção, quando bem executada, é mais resistente que a própria fibra contínua. Sobre a quilha, sobem as cavernas, costelas estruturais espaçadas a cada côvado e meio. São peças curvas, escolhidas entre galhos e troncos que cresceram naturalmente em ângulo, porque o corte transversal de uma curva enfraquece a fibra. Os antigos construtores navais procuravam essas árvores especificamente, percorrendo florestas em busca de cotovelos vegetais formados pela natureza. O sistema de encaixe é o segredo da longevidade. Não há pregos de ferro, o ferro doméstico ainda não dominava esse contexto cultural, e o bronze, embora disponível, é caro demais para uso massivo em fixação. Em vez disso, espigas e mortalhas, o homem engenheiro entalha um pino retangular saliente em uma peça e abre o orifício correspondente na outra. O encaixe apertado com força bruta, marretas de madeira pesada, e travado por um pino transversal de madeira de lei, batido através de um furo perpendicular. Quando a madeira absorve umidade, ela incha. O encaixe aperta sozinho. Uma junção como essa, bem executada, dura séculos. As tábuas externas são pregadas, ou melhor, cavilhadas, as cavernas enfiadas horizontais, sobrepondo-se levemente como telhas, na técnica conhecida como clinker, ou cuidadosamente alinhadas borda a borda no estilo Carvel. Para uma estrutura desse porte, uma combinação dos dois sistemas, com costuras calafetadas, é o mais provável. O calafeto. Esta é a etapa que separa um casco que flutua de um caixão que afunda. Cada juntura entre tábuas, mesmo a mais perfeita, deixa um espaço microscópico por onde a água entra. O remédio antigo é o cabo de fibra vegetal, geralmente cânhamo, linho ou estopa, martelado a frio dentro da fenda com um instrumento de ponta romba chamado ferro de calafetar. A fibra comprimida bloqueia o canal. Mas isso ainda não basta. Vem o betume. Em Mesopotâmia antiga, o betume era abundante. Brotava do solo em afloramentos naturais, poças negras de óleo cru semissolidificado, conhecido em acádio como cupru e em hebraico como cofer. A palavra raiz, curiosamente, partilha o mesmo radical de expiação, algo que cobre, que sela. O betume era material industrial corriqueiro, usado para impermeabilizar cestos, fundações, telhados, embarcações de junco. Para um projeto na escala da Arca, o consumo seria de dezenas de toneladas. O betume é aquecido em grandes panelas de pedra ou metal, sobre fogueiras controladas. Ao atingir a consistência viscosa adequada, é aplicado quente, com pincéis de fibra grossa, com trapos amarrados em varas, com as próprias mãos protegidas por tiras de couro. A camada interna sela cada juntura por dentro do casco. A camada externa cobre a estrutura inteira em uma película preta brilhante, que ao endurecer assume aspecto vidrado, quase mineral. A especificação registrada é explícita, betume por dentro e por fora. Camada dupla. Vedação total. Quando a madeira incha com a água, ela pressiona o betume. Quando o betume é pressionado, ele se torna mais denso. Os dois materiais trabalham em sinergia. Estima-se que o tempo total de construção, considerando uma força de trabalho fixa de 50 a 80 homens, o que é compatível com uma família estendida e auxiliares contratados, gira em torno de 50 a 70 anos. Algumas tradições rabínicas sugerem prazos ainda mais longos. Não como exagero teológico, mas como reconhecimento da magnitude técnica do projeto. Termina o casco. Começa o problema mais difícil. Uma estrutura fechada de 40 mil metros cúbicos, com seres vivos respirando dentro, humanos, mamíferos, aves, talvez répteis, em quantidades suficientes para repovoar uma região após desastre, gera por simples metabolismo uma atmosfera tóxica. Cada animal de grande porte consome em torno de 70 litros de oxigênio por hora e emite um volume comparável de gás carbônico. Multiplicado por centenas de criaturas, em ambiente fechado, sem ventilação adequada, o ar interno se tornaria irrespirável em questão de dias. A solução está em uma única linha do relato técnico original. Uma palavra hebraica, sorrar. Tradicionalmente traduzida como janela,
mas etimologicamente próxima das palavras para luz, meio-dia e iluminação, um termo que sugere mais uma claraboia, uma faixa contínua de aberturas no topo da estrutura, do que uma janela isolada. Reconstruções de engenheiros que se debruçaram sobre o problema sugerem o seguinte: uma faixa horizontal de aproximadamente 45 centímetros de altura, percorrendo os 4 lados da arca, logo abaixo da linha do telhado, protegida pelo próprio beiral contra a entrada direta de água da chuva, mas aberta para a circulação de ar. Pelo princípio da convecção, o ar quente sobe. Sobe, encontra a fenda, escapa. Ar mais frio entra pelos lados. O sistema funciona sem mecanismo, sem energia, apenas obedecendo à termodinâmica. Os 3 decks resolvem outro problema, a separação funcional. O deck inferior, mais próximo da água, recebe os animais mais pesados. Não por capricho, pela física da estabilidade. O centro de gravidade baixo é o que impede a embarcação de balançar excessivamente. Bois, cavalos, animais de carga, talvez paquidermes, todos no fundo. O deck intermediário abriga os animais de porte médio e os depósitos de alimento, fardos de feno, sacos de grão, cestos de frutos secos, talvez ânforas seladas com cera. O deck superior, mais arejado e seco, é destinado aos humanos, às aves e alimentos sensíveis à umidade. A logística alimentar é descomunal. Estimativas modestas, considerando uma população animal reduzida ao mínimo viável, sugerem dezenas de toneladas de feno seco, várias toneladas de grãos, milhares de litros de água potável armazenada. O feno é prensado em fardos compactados, não para conservar, mas para economizar volume. A umidade é o inimigo. Feno úmido fermenta, esquenta, e em casos extremos entra em combustão espontânea. Cada fardo precisa estar seco antes do embarque, e separado por canais de circulação de ar. A água doce é armazenada em recipientes de barro e madeira selados com cera de abelha e betume. Mas em uma viagem de meses, a água armazenada apodrece. A solução plausível seria a coleta da própria chuva incessante, conduzida por canaletas internas a partir do telhado, filtrada por camadas de areia e carvão vegetal, tecnologia conhecida desde a antiguidade. E os resíduos? Esta é a questão que rasga qualquer ilusão romântica sobre o cenário. Uma população animal dessa magnitude produz, por dia, várias toneladas de excrementos. Em uma estrutura fechada, em movimento, sem acesso ao exterior, isso constitui um problema de saúde pública catastrófico. As soluções plausíveis envolvem canais inclinados sob pisos de tábuas espaçadas, conduzindo os dejetos para câmaras de coleta com aberturas no costado, com portas baixas que se abrem somente para descarte e se fecham hermeticamente em seguida. Um sistema rudimentar, mas funcional. Outra possibilidade são camas profundas de palha trocadas em ciclos regulares, com a palha usada armazenada em compartimentos selados, composto vivo gerando calor adicional na estrutura. A iluminação interna é por lanternas de óleo. Pequenas tigelas de cerâmica com mecha de fibra vegetal, alimentadas com óleo de oliva ou gordura animal. A chama é amarela, fraca, oscilante. Cria sombras móveis nas tábuas escuras, faz brilhar o betume das paredes em reflexos viscosos, projeta nos olhos dos animais círculos opacos de luz. A fumaça sobe, é capturada pela ventilação superior. O cheiro, feno, esterco, óleo queimado, breu, animal molhado, carne humana sem banho, é, supõe-se, indescritível. Este não é um zoológico flutuante. É uma fábrica biológica em equilíbrio frágil, cada sistema interdependente, e cada falha potencialmente fatal para todos os de dentro. A porta se fecha. A última costura recebe sua última camada de piche quente. Os calafates descem pelas cordas. Por dentro, alguém, não importa quem, corre os ferrolhos finais. E a chuva começa. Não é a tempestade comum. Os primeiros relatos descrevem uma combinação de precipitação pluvial intensa com ruptura de sistemas hidrológicos profundos, as fontes do grande abismo rompendo de baixo para cima. Geologicamente, isso descreveria um cenário de inundação composta, água caindo do céu enquanto lençóis freáticos pressurizados explodem em geysers, rios transbordam, lagos se rompem. A água não vem de uma direção. Ela vem de todas.
A arca, ao contrário do que pinturas românticas sugerem, não navega. Ela flutua, passivamente, sem direção, à mercê das correntes. O casco arredondado distribui o impacto das ondas, a proporção 6:1 a impede de virar de borco, a massa interna, baixa, mantém o centro de gravidade estável. Mas a embarcação sofre. A pressão hidrodinâmica em uma estrutura desse porte, sob ondas de tempestade tropical, gera tensões que percorrem toda a malha de juntas. Cada encaixe geme. Cada cavilha trabalha em ciclos de compressão e tração. A madeira flexiona, não é rígida, ela respira. Sob carga, uma viga de cipreste verde pode flexionar até 3% de seu comprimento sem fraturar. Esse movimento contínuo, em todas as juntas simultaneamente, gera o som característico de toda embarcação de madeira em mar agitado, um rangido estrutural complexo, em camadas, pulsante. Não é um ruído, é uma respiração. Por dentro, o som é outra coisa. Sob o convés inferior, próximo à quilha, o impacto da água contra o casco se traduz em concussões surdas e pesadas. Cada onda grande é um soco grave que faz vibrar todo o esqueleto da estrutura. As tábuas internas reverberam. Os fardos de feno deslocam-se ligeiramente em seus berços. As ânforas de água tilintam dentro de suas redes. Os animais, todos, calam-se nos primeiros instantes do balanço, depois se agitam, depois se acomodam, depois calam-se de novo. Aprendem o ritmo. O ar dentro da arca está saturado. A umidade do exterior, somada à respiração de centenas de criaturas e à evaporação de toda a água trazida a bordo, condensa-se nas vigas e escorre. A iluminação solar exterior, antes filtrada pela claraboia, agora é apenas uma luz cinza-chumbo, quando a luz. Durante a noite, e durante boa parte do dia sob nuvens densas, o interior é dominado pela luz amarela das lanternas. O tempo perde marcação. Por fora, ninguém vê. Não há janela voltada para o horizonte. Não há instrumento de navegação. Não há referência. Os ocupantes são, durante meses, prisioneiros voluntários de uma cápsula sem visão para o mundo. A única indicação de que ainda existe um mundo é o impacto rítmico da água contra a madeira, e a oscilação contínua do piso sob seus pés. O isolamento total era, talvez, parte do projeto. Não há nada para ver. Não há decisões a tomar. Não há como ajudar. Confia-se na estrutura, ou se afoga. 40 dias de chuva contínua. 150 dias até que as águas comecem a baixar. Mais semanas até que a quilha, finalmente, encoste em algo sólido, uma montanha emergindo da superfície como se fosse uma ilha nova. E então, pela primeira vez em quase um ano, alguém abre a janela. O que se construiu, segundo o relato, não foi um milagre. Foi um cálculo. Uma especificação técnica entregue a homens comuns, com ferramentas comuns, com músculos comuns, com madeira comum, e executada ao longo de décadas com a paciência sombria que só o trabalho braçal antigo conhecia. Cada côvado mediu o cansaço de um braço. Cada junta absorveu o suor de uma testa. Cada litro de betume foi fervido sobre uma fogueira que alguém alimentou. Não há grandeza espiritual neste documentário. Há apenas o registro de uma obra que, aceitando-se as premissas literais da especificação, teria sido humanamente possível, desconfortável, brutal, demorada, mas possível. Se aconteceu, exatamente como descrita, é uma pergunta que escapa ao escopo da engenharia. Mas se pudesse ter acontecido, a resposta técnica, fria, calculada, é, sim. Com aquelas proporções. Com aquele material. Com aquele isolamento. Com aquela paciência. O que separa o mito da história, muitas vezes, não é a possibilidade técnica. É a quantidade de pessoas dispostas a passar a vida inteira erguendo algo que talvez nunca precisasse flutuar.